Você acredita na morte? A morte é algo real? Ou a morte não existe? O que acontece após o desencarne? Bom, estes e outros assuntos serão debatidos hoje. Eu sou o Bruxo Mago Negro e sejam todos bem-vindos ao programa Segredos Ocultos. Segredos Ocultos. Segredos Ocultos. Bruxo Mago Negro. Centro de Treinamento e Adestramento Doberman RS. Criação de cães das raças Doberman, Pequeno Lebre ao italiano e Terrier brasileiro, Fox Paulistinha. E Centro de Adestramento Doberman RS. Adestramento Pet, cães de proteção e K9 e hotel para cachorro. Adestrador Alex, WhatsApp 99867-8539. Estamos apresentando Segredos Ocultos. Bruxo Mago Negro. Bom, gente, estamos de volta aí com o programa Segredos Ocultos, hoje falando sobre a morte. Sobre a morte que é tão temida por alguns e adorada, né, por outros. Mas eu quero em primeiro lugar agradecer aí as parcerias firmadas, né? Nós temos aí a parceria, quero mandar meu abraço pro amigo Lucas, lá da Tenda Gaúcha, lá na Sertório, no Big da Sertório. Parece que agora vai até mudar de endereço, vai abrir uma filial. Parece que o amigo Lucas vai abrir uma filial. Também pro Alex, adestrador. O Alex, eu tenho que tomar um certo cuidado com ele, porque eu descobri que ele é que treinou os cachorros do Mestre Silvio. O Mestre Silvio que esteve aqui no programa aqui, vocês lembram? Do programa que eu e o Mestre Silvio nos encontramos. E Mestre Silvio, eu esqueci de colocar naquele vídeo o seu site, mas não se preocupe, eu vou colocar para que as pessoas que precisam de um religioso sério, que precisam de uma pessoa séria e às vezes querem apenas conversar, o Mestre Silvio é uma pessoa extremamente calma, extremamente tranquila e é um grande religioso, um sacerdote por qual eu tenho um grande respeito. Eu não tenho certeza se o site do senhor ainda é o mesmo, então depois eu vou consultar na internet ali, vou pedir para os meninos colocar aí na edição do vídeo o endereço do seu site para que as pessoas encontrem o senhor. E também quero agradecer a SJ Segurança, que nós firmamos aí mais um acordo, mais um patrocínio, né? E que o comercial dos senhores já está sendo produzido, podem ficar tranquilos. Mas chega de merchandising. Ah, não, tem um cara bom aí, tem mais um cara bom aí que eu tenho que falar do cara. Eu não posso deixar de falar do cara. O cara é bom. É um tal de... como é que é o nome do desgraçado homem? É Bruxo Mago Negro. Pode procurar também, pode procurar. Vou deixar fazer propaganda dele e do Mestre Silvio. Não posso fazer propaganda de todo mundo, né, gente? Porque não dá. O programa é curto, não posso. Daqui a pouco os caras vão dizer que eu estou recebendo bola por fora para fazer propaganda aí. Não é esse o meu interesse. Tá bom, gente, mas vamos falar do assunto que nós escolhemos hoje.
Hoje no programa Segredos Ocultos falaremos sobre a morte. Você acredita na morte? Tem medo da morte? 80% das pessoas que temem a morte não acreditam, não têm um Deus para acreditar. Porque todas as pessoas que têm um Deus para acreditar, acreditam numa pós-vida ou numa redenção, num retorno, numa compensação. Muitas das perguntas das quais eu respondo por e-mail e muitas vezes durante uma consulta é o que vai acontecer com as pessoas após a sua morte. E isso é um assunto que levaria horas aqui para a gente esclarecer todos os detalhes. Mas eu vou tentar simplificar. Mas primeiro eu vou falar sobre a morte. A morte, no pensamento daqueles que são espiritualizados, nada mais é do que uma passagem, porque para nós que somos, digamos, espíritas, vamos colocar dessa forma assim, para englobar todos que têm a crença no espírito, é apenas uma passagem, nada mais do que isso. A morte, ela faz parte da vida, ela é algo do qual um dia nós nascemos e um dia nós vamos morrer, não tem como escapar disso, não tem como escapar. Tem até um ditado que diz, olha, a natureza me trouxe e me leve quando ela decidir, quando ela quiser. O que é importante para o que vai acontecer após a morte é o que nós fazemos durante a vida. Se nós formos pessoas de boa índole, não devemos temer a morte. E digo mais, a maioria das coisas que acontecem na vida hoje dependem daquilo que a gente fez no dia de ontem. O que tu fez no dia de ontem é que será cobrado no dia de amanhã, e não após a tua morte. Após a tua morte, isso vai depender muito da tua crença, porque existe uma linha de pensamento, um raciocínio, que também é lógico, que diz o seguinte: tu vai ser punido ou cobrado pelas coisas que tu acredita. Se tu acredita que cometer algo é certo, tu poderá fazer aquilo sem problema nenhum, porque tu só vai ser cobrado por aquilo que tu acredita. Tu não pode ser cobrado por algo que tu não sabe. É como a vinda, vamos colocar aqui de forma bem clara, é como colocar, por exemplo, a vinda de Jesus Cristo. Não se pode cobrar dos povos que moravam longe da Judéia e que nunca viram falar de Jesus Cristo, que essas pessoas se convertessem. Como que elas iam se converter? Como elas poderiam ser punidas após a morte por não ter adorado a Deus, ao Deus dos hebreus, ao Deus de Abraão, aos Deus dos filhos de Judá, se eles nem conheciam? Esse Deus seria justo? É óbvio que não. Ele não poderia cobrar se você não tem noção do que é certo e o que é errado. Porque você vinha de uma outra cultura. Tá conseguindo entender? Então, o que acontece após a morte? Você vai ser julgado por aquilo que você acredita. Se você acredita que... Agora não vem me contar, aí também tem um detalhe, não vem me contar que tu acha que fazer o mal para os outros é o correto. Tem que ter noção do que é certo e o que é errado. E essa noção todos nós temos. Todos nós temos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E é dentro disso que vamos ser julgados. É dentro desta forma, como que nós vivemos, nós temos o direito de escolher entre ser certo e ser errado. Um dia eu coloquei um vídeo dizendo, o livre-arbítrio não existe. E ele não existe. Ele não existe. O livre-arbítrio faz o que tu queres e é tudo dentro da lei. Isso é livre-arbítrio. Ninguém pode te cobrar pelo que tu fez. Isso é pensamento magista. Mas todo magista sabe a diferença, sabe onde é que a linha termina. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei.
há de ser da lei. Mas tu sabe que se tu passar daquela linha, a cobrança vem. Mas a cobrança não é após a morte. Para os magistas, a cobrança está nesta vida. A morte é a redenção. É o prêmio maior. Mas eu volto depois do intervalo para continuar. E nós vamos chegar lá aonde vocês querem. Calma, calma, o programa está só começando. Meus comerciais aí, por favor. Estamos apresentando Segredos Ocultos, Bruxo Mago Negro. Bom, gente, estamos de volta aí. Eu sou o Bruxo Mago Negro. Acho que tu já sabe, né, querido? Tu já sabe que eu sou o Bruxo Mago Negro. Você está no programa Segredos Ocultos. Viram aí? Que beleza de comercial. Que beleza de comercial. Tá entrando mais comercial aí. Ah, quer colocar um comercial? Tá preocupado? Quer colocar um comercial aqui no programa? Quer ser mais um apoiador do programa? Quanto é que custa? Não custa nada, chapa. Não custa nada, o bruxo não precisa disso. Presta atenção, quer colocar o anúncio da tua empresa aqui, nos vídeos do bruxo? Não tem problema. Se tu produzires um comercial de até 30 segundos, é só entrar em contato pelo meu site, dizendo comercial, bota ali comercial, e combina com eles, tu vai mandar eles o vídeo, o bruxo vai estar colocando aqui sem custo nenhum para ti, tá? Agora, se tu não tiveres o comercial, se tu quiseres que a equipe do programa produza o comercial, bom, aí eles vão te cobrar, tá? Mas é baratinho. Mas se tu tiveres aí o material pronto, pode mandar, o bruxo não cobra nada. Tá? O bruxo não precisa disso. E a morte? Bom, muita gente flertou com a morte, cantou a morte. Raul Seixas, por exemplo, né? Vou te encontrar, não canta nada, né? Vestida de cetim, pois em qualquer lugar, espera só por mim, né? Vou te encontrar com a minha melhor roupa. E é desta forma que nós devemos encarar a morte. No momento de hoje, muito triste, eu sempre digo, a morte, ela é boa para quem vai, para quem fica, é muito difícil. Eu já passei por situações de morte, né? Já. E sempre pensei nas pessoas que ficavam. Nunca tive preocupação de deixar esse plano, não. Acredito que seria bem recebido no outro lado, e tem tanta gente lá, tanta gente que me faz uma falta, que já foi, gente que já foi lá e está me aguardando. E a qualquer hora, eu vou estar chegando por lá, quando menos espero eu bato na porta lá e entro. Mas é muito triste a situação em que vivemos hoje, essa pandemia, onde a gente vê as pessoas partindo, e partindo de forma muito triste, muito triste. A pessoa ficar sem poder respirar é muito complicado. Perdemos muita gente e vamos ainda perder mais. Mas não é momento de tristeza, não estou aqui para falar de tristeza, mas infelizmente o país passa por esta situação. Fazer o quê? O mundo escolheu assim, o mundo escolheu assim. É aquilo que eu falei no primeiro bloco. É as escolhas que a gente faz hoje que vai nos dar o retorno no dia de amanhã. Essa doença não foi mandada
Não é algo divino que veio, algo sobrenatural que veio na Terra e colocou essa doença aqui. Não. Não. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Mas então, o que acontece após a morte? Uma das coisas que vocês podem ler para poder entender aí o que acontece após a morte, algumas das formas de ver a morte, é um trabalho meu chamado... Cabeça tá fraca, né, bruxo? Cabeça tá fraca. Coisa triste é a idade, né? Mas é um trabalho meu que está na internet, foi um texto e depois eu transformei em vídeo, que é a história do Exu Capa Preta. A história do Exu Capa Preta, os senhores poderão ver o que acontece após a morte e depois as reencarnações, para que os senhores tenham compreensão, não da morte em si, mas da visão do bruxo. Tá? E muitas pessoas têm esta mesma consciência. A morte é algo que ela nivela todos nós. Todos nós. A morte é algo mais... Não existe nada mais justo que a morte. A morte nivela todos no mesmo patamar. Todos são iguais perante a morte. Uns vão primeiro, outros vão depois, mas todos nós teremos este fim. E lembram quando eu disse no primeiro bloco, faze o que queres e há de ser tudo da lei? Sim, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Tem certas coisas que nos cobrarão muito caro, então não devemos fazer, devemos seguir aquilo que é correto. E se o senhor, eu não tenho aqui, não está aqui do meu lado, se os senhores querem uma base do que é correto, eu indico um livro para que os senhores possam ler, para que os senhores tenham na sua cabeceira. Está sempre à mão aqui, hoje não dá. É a Bíblia. É simples, meus senhores, é a Bíblia. Peguem a Bíblia e leiam lá está escrito o que é certo fazer e o que é errado. Existem passagens, os senhores devem ler o Novo Testamento, esqueçam o Velho. Não dá para viver pelo Velho. Não dá para viver pelo Velho. O Velho Testamento, você tem que separar aquilo que serve e aquilo que não serve. O que serve são os ensinamentos do grande irmão Jesus, tá? E esses são os ensinamentos que servem. As pessoas se atrapalham muito quando eu falo, porque elas estão acostumadas com bruxos falando em demônio, diabo. Gente, eu não vou nem falar a respeito disso, porque tem gente que faz uma confusão para ficar polêmico. Eu não tenho interesse em ser polêmico. Eu não tenho interesse nenhum em ser polêmico. Eu já sou polêmico ao natural, né? Mas então, voltando ao assunto, e o que acontece após a morte? Uma das perguntas que as pessoas mais fazem, bruxo, eu vou fazer um pacto. Sou aceito no pacto? Tá, joguei lá, a pessoa é aceita no pacto. Vou servir a Lúcifer? Bom, querido, tu sabe quem é Lúcifer? Tu leu a Bíblia? Tu leu no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, no último texto, na última linha, tu vai saber quem é que é Lúcifer. Lê lá, está escrito lá. Mas leia, mas não pegue qualquer Bíblia. Não, vá na internet, faça pesquisa ali, ou a Septuaginta ou a Vulgata. Nas duas, os senhores vão encontrar lá no livro do Apocalipse. Na última folha da Bíblia, na última folha, está lá na última folha. Quem é Lúcifer? Quem é que diz, eu sou Lúcifer? Está claro. Só não entende quem não quer. E eu não posso convencer as pessoas. As pessoas usam a Bíblia para tudo, mas para entender é meio difícil. Mas por que as pessoas cultuam o diabo como sendo Lúcifer? Bom, porque o popular transformou assim. Então as pessoas ficam muito preocupadas. Bruxo, se eu for aceito num pacto pelo diabo, o diabo me aceitou num pacto lá, eu vou servir a ele eternamente, meu querido. Meu querido, o mundo espiritual ele é um só. Não existe um Deus para cada... Não, existe um Criador de tudo, eu cansei de falar isso. O diabo é criação de Deus. Deus é sábio. O diabo apenas é alguém que serve a ele, alguém que presta um serviço
E aquela história que, mas não foi derrubado o céu, aonde que está? O livro do Apocalipse é o livro das revelações. Que é das coisas que ainda vão acontecer. Ainda vai acontecer isso. Isso ainda vai acontecer. Tá? É o livro das revelações, são as profecias que estão na Bíblia. E nessas profecias é que está o que vai acontecer. Então, o que acontece após a morte? O que acontece após a morte é aquilo que tu fez durante a vida, querido. Não é porque tu orou para um Deus, que tu pode considerar Deus, tá? Que não é o eterno, mas que é criação do eterno. Tá adorando um Deus que é criação do eterno. Que tu está fazendo uma oferenda a ele. Todos os povos do mundo fizeram adoração a diversos deuses. Os deuses sempre foram os mesmos, só que em cada região, em cada época, tinham nomes diferentes baseado naquela cultura. É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Elas começam a separar, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Não, tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Eu vou ter que fazer um programa só sobre Lúcifer, né? Vou conversar aí com o pessoal, vou fazer um programa só sobre Lúcifer, para que fique mais claro isso. Sei que é complicado de entender. Mas o que você tem que ter como base é que, após a morte, você terá o seu julgamento baseado naquilo que você acredita. Naquilo que você acredita que é certo. Você acredita que isso é certo? Te baseou aonde? Quem é que te ensinou isso? De onde é que tu tirou isso? Tu sabe no fundo que é errado? Bom, então tu vai ser julgado por isso. Tu sabe o que é certo e errado. Tu tem discernimento para isso. Posso tudo, mas nem tudo convém. Posso fazer o que eu quiser, mas tudo na vida tem um preço. E na morte também. Não é diferente. A morte é uma continuação da vida. Tá. Gente, eu vou ao meu intervalo e volto daqui a pouquinho. Você está no programa... Tem que falar de novo. Vou falar. Você está no programa Segredos Ocultos. Eu volto já para terminar terminando esse bloco, eu volto para falar aí sobre um outro assunto muito interessante também, tá? Acho que esse assunto da morte daria vários programas. Eu quero preparar um sobre a morte em outras culturas. Nós estamos falando sobre a morte na nossa cultura aqui no Ocidente. Eu já vou terminar a nossa cultura aqui no Ocidente. Tá bom, gente? Eu vou, senão o diretor vai me matar. Um abraço e eu volto já. Centro de Treinamento e Adestramento Doberman RS. Criação de cães das raças Doberman, Pequeno Lebre ao italiano e Terrier brasileiro, Fox Paulistinha. E Centro de Adestramento Doberman RS. Adestramento pet, cães de proteção e K9 e hotel para cachorro. Adestrador Alex, WhatsApp 99867-8539. Estamos apresentando Segredos Ocultos, Bruxo Mago Negro. Bom, gente, estamos de volta ao programa Segredos Ocultos. Eu sou o Bruxo Mago Negro e hoje nós conversamos um pouco. Estamos conversando ainda, né? O programa não terminou, ainda não. Sobre a morte. Sobre reencarnação, porque não dá para falar de uma coisa sem falar de outra. Existem alguns filmes que eu aconselho aos senhores assistirem, e provavelmente todos os senhores já assistiram, que quando eu falei que a morte é a redenção, que a morte é um prêmio, e algumas pessoas talvez não tenham entendido bem o que eu quis dizer. Tem um filme brasileiro, que é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que no final, bem próximo ao final do filme, a esposa... a mulher do padeiro e o padeiro vão ser assassinados pelo cagaceiro. E aí eles resolvem morrer junto porque um não pode ver o outro morrer. Pense. A morte é ruim para quem fica.
Outro filme que talvez os senhores não tenham entendido sobre o que é que ele fala é do Stephen King, que é A Espera de um Milagre. Aquele filme não fala sobre, não é sobre espiritualidade, não é sobre magia, não é sobre mediunidade, não. Aquele filme é sobre a morte. Como a vida, aquele filme mostra como a vida pode ser uma maldição na tua vida. A vida pode ser uma maldição na tua vida. Porque a mensagem que aquele filme passa é simples. Tom Hanks, que é o personagem principal do filme, um dos personagens principais, o principal do filme, ele recebe um dom, que na verdade é uma maldição. E custa a ele entender que aquilo foi uma maldição. Que é ele durar muitos anos. Porque o durar muitos anos, viver muitos anos, vai dizer que você vai ver muita gente morrer, muitas pessoas próximas a você. E vai chegar um ponto, por exemplo, se, digamos, que eu fosse amaldiçoado com a vida, porque a vida é uma maldição, que eu fosse amaldiçoado com a vida e eu fosse viver 200 anos. Seria muito triste para mim ver as pessoas que eu conheço irem indo embora. Eu seria uma pessoa que seria incapaz de me apaixonar por alguém, porque eu saberia isso. Igual se eu me apaixonar por essa pessoa vai envelhecer, vai morrer e eu vou ter que vê-la morrer. E ela vai descansar e eu vou ficar sofrendo pela falta dela. Porque a gente chora na morte, não pela pessoa que morreu. A pessoa que morreu não tem problema, ela tá tranquila. É pelo egoísmo da gente de não poder mais ter aquela pessoa próxima a gente. Quanto à reencarnação, é uma das leis mais justas do universo, é a lei da reencarnação. E talvez o senhor me pergunte, mas bruxo, muita gente não acredita. Muita gente não acredita. Mas por que essas pessoas não acreditam? Já pensou? Já pensou por que as pessoas não querem aceitar a reencarnação? Porque elas leram a Bíblia. Bom, a Bíblia aceita a reencarnação. Jesus Cristo aceitava a reencarnação. Bom, a vida após a morte, ela é tão clara que se não existisse vida após a morte, como Jesus Cristo poderia ressuscitar Lázaro? Ele ressuscita Lázaro porque o espírito ainda existe. Então, ele traz o espírito de Lázaro de volta para Lázaro. Uma hora eu vou conversar com vocês a respeito da família de Jesus, tá? Aí vou contar uns detalhes sobre a vida de Lázaro para vocês. Quando, em uma certa passagem bíblica, Jesus pergunta a um dos seus discípulos: quem eles dizem que sou? Mestre, alguns dizem que o Senhor é o Messias e outros dizem que o Senhor é Elias. Jesus Cristo não contesta. E se alguns dizem que ele é o Messias, porque acreditavam que ele era o Messias, e outros dizem que ele era Elias, ele só poderia ser a reencarnação de Elias, porque Elias tinha subido aos céus. João Batista acreditava que Jesus Cristo era Elias, mas também não tinha certeza. Quando foi preso, mandou um dos seus discípulos. João Batista tinha muito mais discípulos e muito mais seguidores que Jesus, né? Pede para um dos seus seguidores perguntar a Jesus se ele é o Messias ou se ele é Elias. Mas então, por que é que a reencarnação desaparece da Bíblia? Porque pessoas que têm medo da morte não podem aceitar a reencarnação. Pessoas que não são boas não podem aceitar a reencarnação porque sabem que irão voltar e vão voltar para cumprir e para saldar dívidas com o astral, vão saldar dívidas com o mundo, com os erros que cometeram e terão que voltar a esta terra, que aqui o inferno é aqui, meu chapa.
não outro lugar. É aqui que nós pagamos. Então, por isso que a gente reencarna. A gente reencarna para pagar os erros que a gente cometeu na vida passada. Quando nós estivermos com o espírito totalmente purificado, não voltaremos mais para cá. Não. Estaremos junto ao Pai Eterno, ao grande Criador. Mas e o diabo, onde é que entra nessa história? Bom, o diabo é o fiel da balança e eu vou fazer um programa sobre o fiel da balança muito em breve, muito em breve. Eu vou fazer um programa para vocês, para terminar com essa lenga de vocês não conseguirem entender, porque de repente nos vídeos, nem todos assistiram os vídeos do bruxo, fica complicado entender por que o diabo é o fiel da balança. Mas eu vou trazer esse programa para vocês. Mas então por que a reencarnação sumiu da Bíblia? Ah, porque tinha uma princesa lá, meu chapa, uma rainha, acho que ela era uma princesa, se não me engano, que se torna uma rainha, não recordo bem. E ela não aceitava que se ela morresse, como ela era uma soberana, alguém tinha muito dinheiro, tinha poder, ela pensou, mas e se eu voltar pobre? Se eu morrer e reencarnar na pobreza? Isso não pode ser aceitável, eu sou elite, eu não posso voltar plebeia. Então eles começam a pregar, e a igreja era muito ligada à política, né? Aí começou de novo com esse negócio da igreja ligada à política. E então, simplesmente começa-se a apagar. E como é que se faz para apagar? Pregação. Pregação. Começa a se pregar dentro da igreja do sono eterno. Começa a se pregar o sono eterno. Começa a se modificar as crenças, para que as pessoas não acreditem na reencarnação. Mas Jesus Cristo acreditava, é só vocês fazerem pesquisa, é só ler a Bíblia. Está lá, está claro na Bíblia, está claro, está escrito. Mesmo naquelas que foram alteradas, esta crença de Jesus Cristo está clara. Não tem o que dizer. Que Jesus Cristo não acreditava na morte. Ele sabia que aquilo era só uma passagem e ele precisava passar por aquilo. Mas é claro que é difícil de acreditar. Por quê? Porque há muitos anos vem se pregando que a morte é algo ruim. Eu não discordo que a morte seja ruim para os que ficam vivos. Porque aqueles que foram vão voltar. Vão voltar, gente. Consolem os seus corações com isso. Estas pessoas estão vivas. Em outro plano, estão sendo tratadas. Elas vão voltar. Algumas não. Algumas não. Talvez o bruxo esteja dizendo bobagem aqui. Algumas não. Algumas foram tão boas e foram tão boas pessoas que não vão necessitar voltar. Pagaram o último momento de sofrimento com esta doença, com esta situação, sofreram o que tinha que sofrer e acabou. Vão viver junto ao Pai. E não precisarão voltar a este inferno que é onde nós moramos. Porque aqui é o inferno. Não outro lugar. Gente, eu vou ao meu último intervalo e já volto para as considerações finais. E eu vou trazer para vocês, não esqueçam, eu estou preparando um trabalho sobre uma seita satânica que agiu no Brasil. É uma seita que as pessoas, os líderes eram argentinos. Foram presas algumas pessoas aqui no Brasil. E essa seita atuou no Brasil inteiro, segundo pesquisas não só minhas, mas como de outras pessoas. E aguardem, eu vou meus intervalos e volto já. Vou tomar um cafezinho ali e já venho.
Apresentando Segredos Ocultos, Bruxo. Bom, gente, estamos de volta aí para o último bloco. Nossa, graças ao bom pai. Não que eu não goste de fazer o programa, mas é que me toma muito tempo, gente. Se eu pudesse, eu faria um programa por dia, mas não dá. Até foi me oferecido aí, através de um grande amigo, um outro magista, que me ofereceu aí um outro espaço para que eu fizesse um programa diário. Gente, eu não tenho tempo. Tá? Eu tenho que mandar um abraço. Eu não posso esquecer de mandar um abraço pro pai Edson de Oxum, lá de São José do Egito. Nossa, longe, pá de Deus, né? Mas o pessoal aí que mora aí no norte do país, às vezes precisa de um magista. Pode procurar o pai Edson do Oxum, tá? Que é faixa do bruxo. O bruxo, ele segue muitas coisas que eu falo. E vocês estarão sempre bem atendidos pelo pai Edson de Oxum aí, da cidade de São José do Egito. Pai Edson, meu abraço. Mestre Silvio, pro senhor também tem que mandar um abraço, né? Embora o senhor me dê uma visita. né? O senhor me der uma visita, vamos tomar um chimarrão junto, comer uma carne aí. Um abraço também pro pai Tony. O pai Tony é grande magista, é um dos maiores do Brasil. O pai Tony, presidente do Afconesul. Gente, eu vou abrir aqui um espaço para todos. Eu falei para as empresas que quiserem colocar a sua propaganda aqui junto ao programa Segredos Ocultos. Eu tenho que fazer um lembrete. Gente, vocês que são religiosos, que querem divulgar o trabalho de vocês e quiserem usar o meu canal, o Bruxo está aqui à disposição. Façam os seus vídeos, montem aí 30 segundos falando do trabalho dos senhores, e se quiserem eu coloco aqui no canal, não tem custo nenhum, tá? Só que vai entrar como comercial aqui, mas não tem custo nenhum, pode fazer aí, mandar. Às vezes o pai tá com dificuldades aí, precisa de mais clientes e o trabalho é bom e precisa divulgar e não está conseguindo divulgar, pode mandar aqui pro Bruxo, o Bruxo divulga o trabalho sem problema nenhum, tá? Eu acho que nesse momento de pandemia, é necessário que as pessoas se unam. Como eu disse, a morte ela une, é triste isso, mas a morte une, tá? E se vocês precisarem, o Bruxo está à disposição de todos aí que quiserem divulgar o seu trabalho, e lembrando, não há custo nenhum. Bom, gente, eu acho que para hoje tá acertado, né? Eu vou ficar devendo o Juliano do Banjo, que está esperando eu colocar o vídeo sobre a auto-iniciação. Juliano, deixa eu me recuperar um pouco. O Bruxo passou por Covid, então deixa o Bruxo se recuperar um pouco. Aí, assim que eu estiver melhor, eu gravo e coloco aqui. Não só para ti, mas para todos, tá? Bom, gente, meu abraço, meu agradecimento a todos que acompanharam o programa até agora. Mesmo que tu pegou só no final, ou tu nem eu agradeço igual, Bruxo, não faz a menor diferença. Quero agradecer ao Luiz. Luiz, eu quero agradecer a tua visita final de semana. És uma pessoa que vai ser sempre bem recebida na minha casa, e quanto menos esperar, eu bato na tua porta aí. Eu vou aí encharqueados aí te visitar, tá? Quanto menos esperar, eu tô aí, tá bom? Meu abraço a todos, e semana que vem o Bruxo está de volta com alguns segredos que ainda estão ocultos. Meu abraço a todos vocês.